filho que nós enviamos para Campinas, que está com trabalho em célula, uma igreja grande. Deus tem abençoado, tem passado por momentos dificílimos, porque não é fácil, mas para ter vitória tem que ter esforço. E aqui está Iranildo da Silva Neto. Não tem nem Neto nem Silva, é Nunes Pereira ou Pereira Nunes. É isso mesmo. Amém, igreja? De pé, nós vamos receber o homem de Deus que vai trazer uma palavra aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Eu creio que pode até falar alguma coisa de experiência sobre as células. Isso é muito importante. Amém? Pai querido, abençoa o teu servo nesta noite, que ele seja abençoado, que ele possa transmitir a tua palavra de maneira muito especial. Pai, que a palavra possa adentrar nos nossos corações. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. Me perdoa só por uma coisinha. Eu chamar a mãe dela bem rápido, a mãe dele aqui bem rápido, vem aqui. Ai, a mãe do Iranildo. Essa mulher nos ajudou muito aqui quando ela era daqui. Ela é uma verdadeira ganhadora de alma. Só que quando eu enviei ele, ele arrastou a mãe, aí eu perdi uma ganhadora de alma, né? Amém, igreja? Então ela vai se cumprimentar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Gente, é um prazer estar aqui, é uma alegria rever meus irmãos, né? Meus irmãos mais velhos, porque foi aqui que eu fui gerada, né? Nasci aqui nessa igreja, então é um prazer muito grande, é uma alegria muito grande rever alguns irmãos que até a gente trabalhou junto, né? Na casa do Senhor, com a irmã Maria Helena, a Jaqueline, né? O pastor Ananias não está aqui, né? E é uma alegria muito grande, e muitos mais, o Rony, meu Deus, que prazer ver o Rony. Meu Deus, que alegria estar aqui, né? Queria vir mais vezes aqui, mas às vezes não dá, né? Mas é um prazer imenso vir aqui, achar essa igreja viva em célula, porque célula é igreja viva. A célula, ela é viva, né? Então eu creio que vai multiplicar muito em nome de Jesus. Eu profetizo que cada um aqui vai ser líder de célula, em nome de Jesus. É isso que eu desejo do meu coração, tá bom? A paz a todos. Com vocês, o pastor Iranildo. Graça e paz. Graça e paz. Pode sentar, queridos. Que Deus abençoe. Prazer estar aqui nessa casa, onde foi minha casa e é minha casa até hoje. Prazer rever o coronel, chefe do comando do céu, é lógico. E a nossa coroneia, a pastora Nazaré. Ela canta em todas as células. Ela está em todas. Todas as células está dentro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Não é fácil deixar a igreja lá domingo para estar aqui, mas sempre é um prazer estar com você, então vale a pena o sacrifício. Trouxe minha mãe é minha intercessora, tá aí, vim para orar. Querido, eu sei que o tempo é curto, então quero ser bem objetivo. Quero agradecer a Deus por cada um, por rever tantas pessoas que a gente ama, a gente gosta. Está um pouco longe, mas estamos perto ao mesmo tempo no espírito, né? E importante que estamos caminhando. E é bom sempre ver pessoas que estão há tanto tempo na igreja e não têm abandonado a sua fé. Porque é tão triste quando você sabe de pessoas que estavam na igreja e por algum motivo desviou, afastou, foi embora, trocou de ministério, foi para outro lugar. Mas quando a gente chega na casa e vê as mesmas pessoas que estão há tantos anos guerreando ali como colunas na casa do Senhor, isso é muito bom, não é verdade? Porque uma igreja que gera discípulos, ela é diferente, amém? Discípulos permanecem, membros vão embora. Discípulos, eles são diferentes de membros, amém? E o alvo da igreja é formar discípulos, por isso as células, por isso os líderes de célula, para formar discípulos. Eu vi esses dias no YouTube um rapaz falando que saiu da igreja protestante e voltou para Roma. E eu falei, meu Deus, como que a pessoa deixa o evangelho, deixa o Cristo, deixa a verdade e volta para Roma? Porque ela nunca foi discipulada de verdade, né? Eu tinha um lava-rápido uns anos atrás, e aí um jovem veio pedir serviço para mim, e eu vi que ele estava muito mal, e aí conversando com ele, ele disse, olha, deixa eu falar
para você, estou numa prova, estou numa luta muito grande. E eu, conversando com ele, falou assim, olha, eu era crente, eu frequentava a igreja, aí ele abriu a camisa e tinha um guia, e ele falou assim, eu era crente, agora sou macumbeiro, virei macumbeiro. Eu disse, meu Deus, como que a pessoa sai do evangelho, deixa Cristo e vai para macumba, adorar os demônios? É porque ela nunca foi discipulada, ela nunca recebeu o ensino verdadeiro. Uma pessoa que é bem discipulada, ela nunca mais volta para as trevas, nunca mais volta para a lama, nunca mais. Formar discípulos não é brincadeira, formar discípulo leva tempo, leva tempo. Veja bem, Jesus ele tinha 5.000 seguidores, segundo a Bíblia ele tinha 5.000 seguidores. De 5.000, só 500 eram discípulos. De 500, só 72 foram enviados. Olha só, de 72, somente 12 foram separados como apóstolos. Dos 12, só 3 tinham mais intimidade com ele. Pedro, Tiago e João subiram ao monte da transfiguração. Dos 3, só um ficou na cruz até o final. Só um foi discípulo. O único que não negou Jesus até o final chama-se João. João foi o único que não morreu enforcado, degolado, queimado. Todos os demais apóstolos tiveram mortes terríveis. João, acredito e penso eu, foi o único que não morreu dessa forma, porque ele tinha uma aliança com o Senhor. Diz a Bíblia que ele era aquele que colocava a sua cabeça no peito do Senhor. Ele falava como o Senhor. Ele era discípulo até na hora da morte. Por isso João, que quando jogado em um caldeirão de pinche fervendo, não aconteceu nada com ele. E ele foi então levado à ilha de Patmos. E ali viveu até o último dia da sua vida e recebeu do Senhor uma das maiores revelações da Bíblia, o maior livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Por quê? Porque ele foi um discípulo fiel. Discípulo fiel, ele tem privilégios. Discípulo fiel, ele tem privilégios que outros não têm. Discípulo fiel, ele tem acessos a lugares que outros não têm. Discípulo fiel, ele tem honras que outros não têm. Então vale a pena ser discípulo. Não seja você apenas um membro de igreja, um frequentador de igreja, seja você um discípulo. Porque todo discípulo um dia vai virar um discipulador. Pois quem não senta para ouvir, não está habilitado a se levantar para falar. Todos aqueles que sentam para ouvir, serão habilitados para se levantar para falar para outros. Todos que se dispõem a estar debaixo de um discipulado, serão líderes de uma multidão inumeráveis em nome do Senhor Jesus. Seja você um discípulo, seja você um discípulo. E seja você um discípulo que permita ao seu discipulador ter acesso ao seu coração. Todo discípulo que restringe e que coloca barreiras em seu coração e não permite o seu discipulador acessar o seu coração, ele nunca vai ser desatado, ele nunca vai ser transformado, curado, liberto. Então permita que o seu discipulador tenha acesso ao seu coração. Permita que ele entre aonde só você tem autoridade para deixar alguém entrar, para que o seu discipulador possa formar o caráter de Cristo em você, para que o seu discipulador possa tirar os lixos do seu coração, possa tirar os carrapichos da sua alma e te capacitar para ser um ganhador de almas, para ser um líder de avivamento, em nome do Senhor Jesus. Que queira Deus, quando o pastor Paulo Antônio chamar aqui na frente todos os líderes de célula, não venham caber aqui nesse altar, de tantos líderes de célula que Deus vai levantar nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta é a visão de Jesus. Se a igreja do Eterno estivesse há 100 anos atrás trabalhado com a visão do discipulado, hoje o Brasil seria uma nação 100% cristã. Foi feita uma pesquisa que de cada igreja no Brasil, se uma igreja tem 100 membros, daquela igreja durante os anos, tem 200 pessoas afastadas, desviadas. Veja bem que uma igreja que não trabalha com o discipulado, ela ganha muita gente, mas ela também perde muita gente. Porque imagina uma caixa d'água, que a todo instante ela tem água correndo, água descendo nela, mas essa caixa está com um furo, um vazamento. Então ao mesmo tempo que ela vai enchendo, ela vai esvaziando. Muita igreja assim é rotativa, ela enche de gente, mas vai esvaziando. Uns entram e outros saem, uns entram e outros saem. Por quê? Porque ela não trabalha com o discipulado. Então de cada igreja no Brasil, existem no mínimo 200, se ela tem 100 pessoas, 200 pessoas afastadas daquela igreja.
Se ela tem 1000 pessoas, 2000 passaram por ela e estão afastadas. Hoje nunca se viu tantos desviados na região que eu pastoreio. De cada 10 pessoas que se evangeliza na rua, no mínimo 8 são pessoas afastadas do evangelho, desviadas do evangelho. Mas por que essas pessoas elas se afastaram? Por diversos motivos, eu creio. Mas um dos motivos é porque ela não foi bem discipulada, ela não foi bem consolidada, ela não foi bem treinada. Toda pessoa que é bem discipulada, que é bem treinada, ela dá fruto, ela prospera, ela cresce e ela permanece. Veja bem, João capítulo 15, verso 16 fala assim: não me escolheste vós a mim, mas eu, Senhor, que escolhi a vós outros, para que vardes e deis frutos que permaneça. Veja bem, que não basta dar fruto, tem que fazer com que o fruto permaneça. Tem muitas pessoas que falam assim: eu vou ganhar aquela alma para Jesus, vou levar para a igreja e o pastor se vira. Eu vou levar para a célula e o meu líder se vira. Ela só quer ganhar, mas só ganhar não é o suficiente. Há um ditado no mundo que diz: quem pariu seu Mateus, que o crie, que o balance. Sim ou não? Ganhar é fácil. O mais difícil no processo do ganhar, consolidar, discipular e enviar, o mais difícil chama-se consolidação. Ganhar não é difícil, discipular não é difícil, enviar muito menos. O mais difícil, em 5 anos na visão celular do M12, eu entendi que é a consolidação. Por quê? Porque muitas pessoas não querem ter trabalho, muitas pessoas não querem ter dificuldades. Fazer um filho é prazeroso, sim ou não? É ou não é? Fazer um filho não é difícil, é fácil. Você vê no carnaval, quando acaba o carnaval, 9 meses depois, as maternidades ficam lotadas de mães solteiras. Fazer filho é gostoso, é prazeroso, mas criar, ninguém quer. 9 meses após o carnaval, as maternidades lotadas de mulheres, de mães solteiras. E os orfanatos também enchem de crianças abandonadas. Porque fazer é fácil, cuidar, criar. Há um ditado que diz que pai é quem cria. Pai não é quem faz, pai é quem cria. Fazer filho é fácil, cuidar, criar, educar, que é outra história. Então ganhar pessoas para Jesus não é difícil. Difícil é consolidar, é aguentar suas intempéries, é aguentar suas dificuldades, é aguentar seus choros, é você acordar de madrugada para orar por ela, é você aguentar ela no seu WhatsApp, mandando trocentas mensagens, chorando, pedindo socorro, pedindo ajuda, é você ir na casa dela, é você até arrumar emprego para ela, é você ter que arrumar até comida para ela, e etc, etc. Consolidar é a chave, consolidar é o segredo. Então que Deus possa levantar líderes consolidadores, que vão se entregar, que vão se doar, que vão morrer para si mesmo, para viver para outras pessoas. Isto é consolidação. Eu ainda não tenho filhos, mas eu sei que quando eu tiver, a minha vida, a vida da minha esposa será outra totalmente diferente. Eu não terei a liberdade nem ela que nós temos hoje, porque filho leva tempo, toma tempo, sim ou não? Sim ou não? Discípulo também toma tempo. E cá entre nós, tem uns discípulos que é só o sangue do Cordeiro. Tem uns discípulos que eu vou te falar, não é o diabo que usa eles, é eles que usam o diabo. Tem discípulo que é difícil, tem discípulo que é problemático. Ele não é doente, ele é perebento, ele é canceroso, ele é leproso. E você vai ter que tirar a lepra dele. Não é fácil. Tem discípulo que você ensina para ele a mesma coisa 500 vezes, ele não aprende. Você tem que ter paciência. Dá vontade de estourar com o discípulo, dá vontade de mandar ele lá para os quintos dos infernos. Mas Deus chamou você para cuidar, para consolidar, para amar, para ir atrás, para ajudar. Por quê? Formar discípulo não é brincadeira. Jesus mesmo, nosso mestre, que era o próprio Deus encarnado, levou 3 anos e meio, e mesmo assim tinha um traidor no meio da equipe. 3 anos e meio para formar uma equipe de 12, e mesmo assim tinha um traidor no meio. Não é fácil, mas também depois que aqueles discípulos foram treinados por Jesus, depois que eles foram discipulados por Jesus,
aqueles homens impactaram o mundo da sua época. Só um deles, chamado Pedro, depois de discipulado, na sua primeira pregação, ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Demora. E uma coisa que eu aprendi: tudo que é grande começou pequeno. Tudo que é grande começou pequeno. Uma célula grande começou com 1 ou 2 pessoas. Um grande discípulo começou sendo pequeno. Tudo que é grande começou pequeno. Você vai ser grande porque você começou pequeno. Jesus começou com 12 e o mundo da época foi evangelizado. Por causa de 12 homens, eu e você estamos aqui para celebrar o Deus que tem todo o poder. Amém ou não? Amém ou não? Veja bem, a irmã falou aqui sobre semente. Você é uma semente. Amém ou não? Diga: eu sou uma semente. Eu sou uma semente. Você é uma semente. E você é uma semente de poder. De poder. Toda semente tem 2 destinos. O primeiro destino da semente: ser semeada. O destino da semente é ser semeada. E o segundo destino é dar provisão, é dar fruto. Primeiro destino: ser semeada. Segundo destino é dar fruto. Veja bem, a semente que não é plantada, ela fica só. A semente que não morre, porque toda semente, quando é plantada, ela precisa morrer. Ela morre por 3 dias. Se ela não morrer, o broto não nasce. Ela precisa morrer para dar fruto. Morrer para si mesma. Morrer para a sua carnalidade. Morrer para as suas paixões. Morrer para o mundo. Morrer para o eu. E nascer para Cristo. Ela para de viver para si, para viver para os outros. Quando eu fui lançado lá em Campinas, em 2005, eu fui como uma semente lançada lá no Campo Belo. Fui sozinho. Não foi fácil. Até hoje não é fácil. Mas hoje somos 4 igrejas. Sozinho, 4 igrejas. Centenas de pessoas, fora as igrejas de cobertura. Uma semente gerou centenas, que vai gerar milhares de milhares de milhares. Se eu não tivesse ido, ele me arriscou. E eu não queria ir. Ele falou assim: você vai lá conhecer a terra. Eu falei: Deus me livre. Aí ele falou assim: fala para o diácono Dionísio te levar lá, para você conhecer. Aí eu fui. Quando eu entrei no Campo Belo, eu falei: meu Deus, que deserto, que lugar feio. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Amém ou não? Foi a melhor coisa. Eu tive que morrer para mim mesmo. Deixei minha mãe aqui, deixei minha família e fui para lá. Muitos não entenderam na época. Muitas pessoas até me criticou. Mas quando você é uma semente na mão do Senhor, você precisa obedecer à direção do Senhor e à voz do Senhor. Cada líder de célula é uma semente frutífera. Cada crente aqui nessa noite é uma semente frutífera. Para de viver para você e passe a viver para o reino de Deus, porque você vai gerar muitos frutos em nome do Senhor Jesus. Quem sabe você está aqui dizendo: mas eu sou tão pequeno, eu sou tão pequeno. Jesus disse assim: se você for como um grão de mostarda. Ele não disse se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Muitos entendem assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmão, uma fé do tamanho de um grão de mostarda não move nada. Já viu um grão de mostarda? Pequeniníssimo, do tamanho da cabeça de um alfinete. É essa fé que você quer? Ele não disse uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele disse uma fé como? Como? Há uma diferença. E essa pequena semente lançada se torna a maior das hortaliças. A maior. Então você é como um grão de mostarda. Você é como um grão de mostarda, uma semente pequenininha, mas quando for plantada, você vai se tornar a maior das hortaliças. E você vai dar muito fruto, muito fruto, muito fruto. Quem pode celebrar, celebre.
Em nome do Senhor Jesus. Amém ou não? Amém ou não? Então seja você um líder de célula. Não fique esperando alguma coisa acontecer. Deixa Deus te usar. Se lança nesse projeto chamado Visão Celular, chamado ser líder de célula. Imagina, eu contei que tinha 12, 13 líderes de célula. Imagina se tiver aqui 30, 40, 50 líderes de célula. Se doe para o reino, morra para si mesmo. Sabe por que muitas pessoas não querem dirigir uma célula? Porque não querem morrer. Não querem morrer para si mesmas. Não querem se doar, não querem ter trabalho. Não querem cancelar suas novelas das 8 para dirigir uma célula. Não querem abrir mão do shopping, né? Shopping Andorinha agora que virou uma atração. Não quer se doar. Mas se você não fizer isso, um dia o Senhor vai te chamar e vai falar assim para você: cadê seus frutos? Cadê seus frutos? Ah, Senhor, o shopping. Ah, Senhor, eu estava assistindo os 10 mandamentos, Senhor, lá. Era de crente. Mas e as almas? Quantas almas você vai ganhar assistindo os 10 mandamentos? O rico e o Lázaro. Ou pior, a Rede Globo, a Rede Lixo, a Rede Bobo. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Que nessa noite Deus derrame um avivamento no meio dessa igreja. Eu quero profetizar que esse lugar ficará tão pequeno, que vai ser preciso aos domingos ter 3 reuniões, uma de manhã, uma à tarde e uma noite, de tantas almas que Deus vai levantar e mandar para essa casa. Quem recebe, celebra. Quem recebe, faça alguma coisa. Quem recebe, se manifesta, libera aí um brado de vitória. No livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga amém. Já acharam? Que bênção. Tiago 1, 17 fala assim: toda boa dádiva é dom perfeito. Acharam aí? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Diga: Deus não muda. Deus não é como a sombra que hoje está aqui e amanhã está lá. Deus não muda. Diga: toda dádiva, todo dom perfeito, toda bênção vem do alto, vem de cima, vem de Deus. Amém. Amém. Toda bênção vem de cima. O salmista no Salmo 121 disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor, vem de cima, vem do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Olha para alguém e fala assim: tudo que você precisa vem de cima, vem de cima. Olha para cima e diga: vem de cima. Tudo que nós precisamos vem de cima. Toda dádiva, todo dom perfeito, toda bênção vem lá de cima, do Pai das luzes. A bênção do eterno, ela vem lá de cima. Deus é o Deus que abençoa. O desejo de Deus é nos abençoar. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus, ele fica, eu não digo que Deus é ansioso, mas eu vou usar essa expressão. Deus fica ansioso para te abençoar.
Deus fica esperando você para te abençoar. Eu acho que Deus fica esperando chegar domingo, o culto só para te abençoar. Melhor, Deus nem espera chegar o culto de domingo. Deus quer te abençoar a qualquer dia da semana, a qualquer hora do dia. Deus está louco para te abençoar. Ei, Deus quer abençoar alguém aqui nessa noite. Alguém se habilita a ser abençoado? Poxa vida, esse amém furreca aí não me convenceu. Deus quer abençoar alguém aqui nessa noite. Meu Deus, hoje Deus quer levantar você debaixo de uma bênção tremenda. Veja bem, Deus, Ele tem prazer. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus criou um jardim no Éden. É interessante que o jardim estava no Éden, e Deus criou algo maravilhoso para abençoar o homem. E Deus disse: entra no jardim e coma de todos os frutos. Deus tem prazer em abençoar as nossas vidas. Mas pastor, por que eu não vivo essas bênçãos? Por que eu não alcanço essas bênçãos? Há uma razão. Há um princípio que precisa ser obedecido. A palavra bênção e seus derivados aparecem só no Antigo Testamento 415 vezes. Só no Antigo Testamento a palavra bênção aparece 415 vezes. Deus quer ou não quer te abençoar? Sim ou não? Se só no Antigo Testamento aparece mais de 400 vezes a palavra bênção. O termo bênção, no seu original, quer dizer baraque ou baracá. Baracá é um verbo derivado de bereque. Bereque é igual a joelho. Então bereque ou baraque ou baracá é igual a se ajoelhar, que dá o sentido e a ideia de que para ser abençoado é preciso ajoelhar-se. Para ser abençoado é preciso me curvar, eu preciso me prostrar, eu preciso me render, eu preciso me colocar à disposição do Senhor. Para mim ser abençoado, eu preciso me curvar, me ajoelhar, me render, me prostrar, honrar a Deus. Porque me ajoelhar, me prostrar, me curvar, quer dizer, eu honro ao Senhor. Eu tenho o Senhor como o Senhor da minha vida, como Deus da minha vida. Então a bênção está condicionada a uma obediência. Quando eu obedeço, quando eu honro, quando eu me ajoelho, quando eu me curvo, quando eu tenho o Senhor como provedor, então a bênção vem sobre a minha vida. A bênção está sobre a minha vida desde que eu estou a honrar, a obedecer. Qual foi a condição que Deus deu para Adão e Eva no jardim? Adão entra no jardim que está no Éden. Então percebe que o jardim é uma coisa, o Éden é outra coisa. Deus criou o jardim no Éden. O Éden não é o jardim. Deus criou o jardim no Éden e disse: Adão, entra nele e desfruta de tudo. A bênção é tua. Coma de qualquer fruto. Adão, segundo alguns historiadores, segundo algumas pessoas, eu ouvi dizer, não sei se é fato, mas dizem alguns estudiosos que Adão viveu no jardim durante 14 milhões de anos. Não sei, mas digamos que sim. Meu Deus, 14 milhões de anos. Que não seja isso, que seja 1 milhão de anos, mas nunca teve doença, nunca teve uma conta de luz atrasada, nunca atrasou a parcela do carro, nunca foi para o hospital, nunca passou fome, nunca passou frio, nunca teve sede. Deus o guardou durante todo o tempo no jardim, o provendo com a sua bênção, com a sua baracá. Tudo que Deus falou para Adão foi: Adão, me obedeça, que eu seja o seu Adonai Elohim. Enquanto eu for o seu Adonai Elohim,
O Senhor, o teu Deus, o teu provedor, não vai lhe faltar nada. Não vai lhe faltar bênção nenhuma. Enquanto eu for Adonai Elohim, o Senhor da tua vida, você vai ter tudo o que você precisa. A minha bênção vai estar sobre você. Sabe o que é interessante? Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Deus coloca Gênesis capítulo 1. Sabe o que é interessante? Que enquanto Adão estava no jardim com Eva, ele tinha tudo, não lhe faltava nada, porque a baracar de Deus estava sobre ele. Enquanto a baracar de Deus estiver sobre você, não vai lhe faltar nada. Amém ou não? Tudo que Deus quer é joelho dobrado, submissão, lealdade, fidelidade, aliança, obediência. Adão, enquanto você me obedecer, tudo que você precisar, você vai ter. Amém ou não? Agora, sabe o que é interessante? É que Adão e Eva estavam no jardim. O interessante é que a árvore da vida estava no meio do jardim. Muitos pensam que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim, mas não, ela não estava no meio do jardim. No meio do jardim estava a árvore da vida, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal estava do lado. Do lado. Deus não colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal lá do outro lado do jardim e disse: eu vou esconder essa árvore de Adão, para Adão não ficar se sentindo tentado. Não, eu penso que toda vez que Adão ia até a árvore da vida, ele via a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que eu entendo? Todos os dias, quando você sai para a rua para trabalhar, o certo e o correto, aliás, o correto e o errado, andam junto, do lado um do outro. Todo dia eu tenho que fazer uma escolha. Todo dia eu tenho que tomar uma decisão. Todo dia, honrar a Deus, me curvar ou não, obedecer a Deus ou não, andar em santidade ou não. Todo dia, como diz um cantor chamado Thales Roberto, o pecado que me rodeia tão de perto. O pecado não está longe de você, o pecado está perto de você, ele te rodeia. O pecado fica do lado da árvore da vida. Você está entendendo? Então você tem que entender que eu posso deixar de obedecer a Deus, de honrar a Deus, até mesmo dentro da igreja. Porque algumas pessoas dentro da igreja, elas param de ser abençoadas. Pensa comigo, por que tem crente dentro da igreja que não é mais abençoado? A baracá de Deus se retirou dele. A bênção se retirou, mas ele está congregando, mas ele está no culto, mas ele toma Santa Ceia, mas ele está na igreja, mas ele não prospera mais, ele não avança, ele não conquista. Por quê? Quando foi que Eva caiu? Quem sabe? Quando foi que Eva caiu? Alguém pode se habilitar a responder? Quando foi que Eva caiu? Quando ela o quê? Desobedeceu. E quando foi isso? Quando se consumou isso? Quando foi isso? Quando ela o quê? Comeu o fruto, é isso? É isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Olha só, muitos falam assim: Eva caiu quando ela comeu do fruto e deu para o esposo comer. Aí eles caíram. Qual foi a palavra de Deus para Eva e para Adão? Enquanto eu for Adonai Elohim, o Senhor da tua vida, não vai lhe faltar nada. Olha Gênesis capítulo de número 2. Olha só o capítulo 2, o versículo 4. Só alguns textos que falam assim, olha, quando o Senhor Deus fez a terra. Olha só que interessante. No versículo 5, porque o Senhor Deus. Versículo 7, então o Senhor Deus. Versículo 8, ora, o Senhor Deus tinha feito.
Então, versículo 9, o Senhor Deus. Versículo 9, ainda. Aliás, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem. Versículo 18, então o Senhor Deus. 19, então o Senhor Deus. 21, então o Senhor Deus. Você entende? Olha só, todos esses textos está falando Adonai Elohim, o Senhor Deus. Mostra que o homem estava curvado, obedecendo, estava com Deus. Mas no capítulo 3, olha a conversa de Eva. Olha a conversa de Eva com a serpente. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto, mas das árvores do jardim. Mas disse Deus. Cadê o Senhor Deus aqui? Você percebe? Era antes o Senhor Deus. Agora disse Deus. E ela estava ainda dentro do jardim, mas havia perdido a bênção. Porque a bênção está condicionada à dependência, à submissão, à lealdade, à fidelidade. Então é possível pessoas dentro da igreja estarem caídas, sem a bênção de Deus. Estão congregando, estão ceando, mas aqui dentro, Deus já não é mais o Senhor da sua vida. Estão dentro da igreja, mas o coração está lá no mundo. Por isso que o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, esse povo me adora com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Hoje, nessa noite, se tiver alguém assim, eu profetizo que o teu coração vai se voltar para Deus mais uma vez. E você vai voltar-se para Deus mais uma vez. E se você saiu do jardim do Éden, do jardim das delícias, hoje você vai voltar para o jardim. E você vai voltar para a dependência de Deus. E você vai voltar a chamar Deus o Senhor da minha vida. E a baracá de Deus vai vir sobre você. E a bênção do Eterno vai te alcançar, em nome de Jesus. O que é uma bênção? Bênção é uma autorização no mundo espiritual. Repita comigo: bênção é uma autorização no mundo espiritual. Irmãos, a bênção vem de cima. Para a bênção me alcançar, para a bênção te alcançar, ela precisa ser autorizada. Se a bênção não for autorizada, não adianta. É Deus quem ordena a bênção sobre a nossa vida. Agora, veja bem, que Deuteronômios 28 fala sobre obedecermos a Deus, viveremos as bênçãos de aonde entrarmos e sairmos, sermos prósperos, de comermos o melhor dessa terra, de termos nossos cestos cheios. Mas fala também que se nós não obedecermos, viveremos miséria, sofreremos. Então você percebe que quando nós obedecemos, Deus ordena a bênção para te alcançar. Quando nós obedecemos, Deus ordena a bênção para vir em sua direção. Quando nós obedecemos, Deus ordena a bênção para ir à tua casa, para ir à tua vida, para ir ao teu casamento. Deus ordena que a bênção te siga, que a bênção te acompanhe, que a bênção te pegue, que a bênção te carregue no colo. Deus ordena. Então a bênção é uma autorização que vem de cima. Se Deus não autorizar, a bênção não vem. Agora, a irmã citou um texto aqui que fala do Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce na cabeça de quem? De quem? Diga: Arão. Quem era Arão? Quem era Arão? Não, quem era Arão? Repita comigo: sacerdote. Fala mais forte. Não me convence que você sabe disso. Não, fala para alguém: sacerdote. Não, você nunca falou isso na sua vida, sacerdote? Diga: sacerdote. Digo pastor. Digo pastor.
que algumas pessoas acham que pastor não é sacerdote. O que foi que o pastor Paulo fez aqui agora há pouco? Pegou uma criança e apresentou. O que é isso? Serviço sacerdotal. Diga, todo pastor é um sacerdote. E todo sacerdote é um pastor. Arão era quem? Quem? Digo, pastor, que tomava conta do rebanho, que transmitia a palavra, a doutrina, os ensinos, a direção de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Veja bem, que quando Israel entrou na terra, Israel, eles foram fazendo seus acampamentos em volta do Monte Hermon. O pico do Monte Hermon é coberto de gelo. Então quando o sol bate, começa a derreter o gelo e transforma-se em orvalho, e começa a regar a terra. E a terra começa a ser regada por aquele orvalho. Do Monte Hermon também se alimenta o Rio Jordão. E quando a terra é regada, a nação prospera. Olha que interessante esse texto que fala assim: quando o povo está em comunhão, está em unidade, Deus ordena o óleo, Deus ordena o azeite na cabeça do líder, do sacerdote. Quando o azeite vem na cabeça do sacerdote, Deus está falando o seguinte: quando a igreja está unida, quando a igreja está curada, sarada, trabalhando em unidade, Deus ordena a unção na cabeça do sacerdote. Por quê? Porque é do altar que vem a direção para a igreja. É do sacerdote que vem a direção para a igreja. É do sacerdote, do altar, que Deus traz a revelação, que Deus traz a palavra, que Deus traz a cura, que Deus traz a libertação. Veja bem, quando o sumo sacerdote, de ano em ano, entrava no Santíssimo Lugar, colocava-se um sino no seu pé, amarrava-se uma corda, e aí o povo trazia os sacrifícios. Então o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, e ele levava as petições do povo, as orações do povo, os problemas do povo. E então Deus recebia o sacrifício do sacerdote, o sacrifício do povo. Se o sacerdote morresse lá dentro, porque estava em pecado. Mas quando o sacerdote saía do Santíssimo Lugar, lá fora, 3 milhões de pessoas esperando por ele. E quando ele saía para fora do tabernáculo, as pessoas estavam lá, fitas, paradas, esperando ele sair. E quando ele saía, ele dizia: Shalom Adonai, Pai seja convosco. Quando ele dizia isso, a unção descia no meio do arraial. Quem estava doente era curado na hora. Quem estava com problema, Deus resolvia, porque Deus recebeu o sacrifício, e através do sacerdote, Deus mandava a bênção para o povo. Então veja bem, Deus não mudou isso não, que nós entendemos errado. Deus ainda, veja bem, quando você lê as cartas de Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, Deus manda a carta a direcionada a quem? Ao anjo da igreja. Deus não manda a carta para o diácono, para o cooperador, para o presbítero auxiliar. Deus manda a carta para o anjo. Era a responsabilidade do anjo transmitir as informações da carta. E uma dessas igrejas, Deus ameaça, falando assim: se vocês não se consertar, eu vou tirar o anjo da igreja. Deus iria tirar o anjo, não é porque o anjo estava em pecado, é porque a igreja não queria ouvir a direção do anjo. É porque a igreja não queria aprender o que o anjo estava ensinando. Então o anjo estava sofrendo na mão da igreja. Deus: eu vou tirar o anjo de vocês. Eu vou tirar o seu candelabro. Vocês não estão merecendo o anjo que eu coloquei. Não estão merecendo o sacerdote que eu coloquei. Não estão respeitando o sacerdote. Não estão honrando o sacerdote. Não estão ouvindo o sacerdote. Quando a igreja não ouve o sacerdote, ela perece. Porque o sacerdote também é pastor. E todo pastor
pastor é o único que leva a igreja a 3 lugares. Que lugar? Aonde tem pasto, aonde tem sombra e onde tem água. De tabela, ainda protege a ovelha dos lobos. Todo rebanho que ouve o pastor nunca vai sentir falta de sombra, de pasto e nem de água, e nunca vai ser devorada pelo lobo. A bênção vem através do sacerdote para a igreja. Quando a igreja está em unidade, Deus ordena. O óleo vem, irmão, pensa comigo. Sacerdote triste não abençoa ninguém. Vou repetir: sacerdote triste não abençoa ninguém. Profeta irado não abençoa ninguém. Pelo contrário, profeta irado manda descer fogo do céu e matar todo mundo. Profeta irado, ele fala assim: não vai chover. 3 anos e meio não choveu. Profeta irado e fala assim: ursa, vem cá, come esses meninos aí. Profeta irado, profeta triste, profeta desanimado não abençoa ninguém. Você tem que entender que há um princípio. Me escute, por favor. Ei. Lembra quando Isaac chama Esaú e fala assim: meu filho Esaú, eu estou velho, eu estou cego, eu estou cansado, eu vou morrer e eu quero te abençoar. Mas antes que eu te abençoe, você que é caçador, pega o seu arco e flecha, a sua funda, e vá até o mato e caça um cervo, e faça um guinzado para que eu possa comer e me alegrar. Comer e me alegrar, e depois eu te abençoo. Você entendeu? Isaac só poderia abençoar Esaú alegre. Ninguém abençoa ninguém triste, abatido. Chega no teu pai, na tua mãe, e ele irado com você, peça alguma coisa para ele. Se ele te dá, dá um tapa na sua orelha. Primeiro você agrada. Olha Elias chega na casa da viúva, com a fome, a barriga roncando. Aí ele chega lá e a viúva catando uns gravetos para fazer um bolo para ela e para o filho comer, esperar a morte chegar. E aí Elias fala assim: mulher, o que tens aí? Eu não tenho nada, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou fazer um bolo pequeno para mim, vou comer e esperar a morte chegar. Ele fala: não, primeiro faça para mim, depois para você. Como que o profeta ia profetizar com a barriga roncando? Se o cara está virado e mandou, o cara está virado e falou: não vai chover 3 anos e meio, não choveu. Se o cara irado falou assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e mata vocês tudo aí. Imagina com fome. E a viúva foi esperta, foi lá e fez um bolo para ele. Aí diz a Bíblia que ele comeu, recobrou as forças, ficou alegre. Porque quem não fica alegre com o bucho cheio? Você com fome, você já viu a sua cara com fome? Você fica mal-humorado, você fica xingando todo mundo, você fica chutando o cachorro, o gato, o papagaio. Você com fome, você é diferente, sim ou não? Sim ou não? Você fica irritado com fome, sim ou não? Tem algumas pessoas com fome aqui. Toda pessoa com fome, ela fica com a cara feia. Toda pessoa com fome, a sobrancelha dela gruda na outra, parece uma taturana com fome. Disfarçadamente, sem que ela perceba, olha para essa pessoa do seu lado, veja a cara dela. Diga assim, calma. Diga calma. Diga calma. O culto vai acabar, diga, o culto vai acabar. Diga. Vai acabar e você vai comer depois. Calma. Ele comeu, ficou alegre, disse o que para ela? Agora vai, porque segundo a minha palavra, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Olha para
alguém, fala assim, ei, profeta alegre, profeta feliz, só profetiza a bênção. Não, olha para alguém, fala assim, ei, quer ser abençoado? Fala assim, quer ser abençoado? Me alegre, me alegre, me alegre. Sacerdote, irmão, você quer encontrar o pastor como? Você quer chegar no culto e encontrar o pastor irado, furioso, com fome? Porque tem crente, irmão, que ele provoca o pastor. Ele provoca e fala assim, nossa, o pastor está bravo hoje. Mas também, você não larga de pecar, não para de aprontar, e quer receber palavra de bênção. Mas quando a igreja está em comunhão, quando a igreja está em santidade, quando a igreja está unida, quando a igreja está obedecendo, alegra o coração do sacerdote. E quando ele sobe no altar, ele sobe com a baracá, ele sobe com a bênção, ele sobe para profetizar avivamento. Ei amigo, como que você quer encontrar sua mulher quando você chega em casa? Hein? Você quer chegar em casa e encontrar sua esposa como? Miserável, deixa ele chegar em casa que ele vai ver cabo de vassoura até da porta. Não, pastor, eu quero encontrar minha esposa feliz, cheirosa, perfumada. Mas como? Você só faz mal para ela, só desagrada a ela. No silêncio aqui agora. Eu esqueci no carro, meu Deus. Quando você agrada a mulher, o que acontece? Mulher feliz, arroz fresquinho, comida boa, roupa lavada, noite longa. Mulher triste, cabo de vassoura, arroz de ontem, roupa mal passada. Sacerdote triste, desce fogo do céu, mata esse povo, Senhor. Profeta feliz, abençoa o povo, Senhor. Abre porta, muda a história, prospera, desata. Diga amém. Quem está entendendo? A bênção, ela é transmitida. Repita comigo, a bênção é transmitida. Hebreus 7:7 fala assim, que o maior abençoa o menor. O maior abençoa o menor, nunca o contrário. Por isso que no culto, se o pastor Paulo Antônio falar na minha igreja lá, no pregar no domingo, aí eu vou encerrar o culto, eu não posso dar a bênção apostólica, eu não me sinto bem. Por quê? Porque ele é maior do que eu. Na escala espiritual, na escala ministerial, ele é maior do que eu. Como que eu vou abençoar ele? Não existe isso. O filho não abençoa o pai, é o pai que abençoa o filho. O funcionário não abençoa o patrão, é o patrão que abençoa o funcionário. Porque é o maior que abençoa o menor. A bênção está no maior. Então aqui nessa igreja o maior é seus pastores. A bênção está sobre eles. E eles têm autoridade de Deus para liberar ou para trancar a bênção. Então eu estou dizendo que sacerdote com coração ferido tranca a bênção, mas sacerdote com coração alegre libera. Quem está entendendo? Sacerdote com coração feliz é céu aberto, é garantia de culto abençoado. Você não sai do culto do mesmo jeito, porque ele chega aqui e ele começa com autoridade espiritual a liberar no mundo espiritual. No mundo espiritual ele tem autoridade para liberar baracá, para liberar bênção. Aí você vem com o seu casamento destruído, ele libera baracá e o casamento é restaurado. Você vem desempregado, ele libera a bênção e a porta se abre. Você vem ferido, machucado, doente, ele libera a bênção e a cura vem.
assim: hoje, uma baracá vai ser liberada sobre a tua vida. Se você crê, celebre, comemore, grite, faça alguma coisa. Um jovem da nossa igreja estava 2 anos. Ele foi tirar a sua carta de habilitação para dirigir caminhão. E aí 2 anos a carta enrolada. 2 anos a carta enrolada. E não saía. E ele ia na autoescola e nada. Ele foi no culto e ele fez um voto de R$100. R$100. E entregou no altar. E ele, no outro dia, ele foi na autoescola. E o que estava travado durante 2 anos foi liberado. A autoescola falou para você o seguinte: vamos cancelar tudo. Você faz as aulas de novo. E daqui 1 mês sua carta na sua mão. Ele chegou e falou: pastor, 2 anos eu esperando, e uma semente de R$100 destravou a minha bênção. A baracá veio sobre a minha vida. Porque eu aprendi uma coisa: salvação é de graça, mas a bênção tem um preço. Vou repetir: salvação é de graça, mas a bênção tem um preço. A viúva pagou o preço. O bolo já era pequeno, ela fez um para o profeta. Meu Deus. Olha para alguém e fala assim, diga assim: a bênção tem um preço. Você trabalha numa empresa e você é um ajudante geral. Aí na empresa tem lá os escritórios. E aí tem aquela porta que fala assim: entrada proibida, ou somente pessoas autorizadas. Aí você vê que naquela sala só entra aqueles caras bem vestidos, aquelas moças bem vestidas. Você vê que naquela sala só entra os chefes. E você fala assim: poxa, o meu sonho é um dia entrar nessa sala, mas eu não tenho autorização. O que você vai fazer para entrar naquela sala? Pagar um preço. Que preço? Ser um bom funcionário, trabalhar bem, se esforçar, estudar, pagar um preço para você subir de nível e entrar naquela sala. Eu quero dizer uma coisa: existem bênçãos que precisam ser conquistadas, precisam ser autorizadas, e Deus vai autorizar, mas você precisa fazer alguma coisa. Olha o que diz a Bíblia: o que 2 ligar na terra será ligado no céu. Veja bem que para a bênção, a baracá ser liberada na eternidade, precisa haver uma ação aqui na terra. Eu costumo dizer que Deus não age, Deus reage mediante uma ação nossa. Toda vez que nós agimos aqui na terra, a baracá é liberada na eternidade, meu Deus do céu. Quando eu ajo aqui, Deus age lá. Eu faço aqui, acontece lá. A chave está nas nossas mãos para virar e trazer baracás, bênçãos sem medida sobre esta igreja. Deus quer mudar o nível espiritual. Deus quer mudar o nível atmosférico desta igreja. Deus quer trazer crescimento extraordinário. Deus quer trazer uma colheita extraordinária. Deixa eu encerrar aqui, porque senão vai longe demais. Pastor Paulo Antônio, pastora Nazaré, eles são os sacerdotes desta igreja. Eles são meus discipuladores, são meus líderes. Eu estou debaixo da cobertura pastoral, eclesiástica, ministerial deles. Se eles crescem, eu cresço. Se ele avança, eu avanço. Irmãos, diz a palavra: muda-se o sacerdote, muda-se as leis. Quando um sacerdote não tem a direção de Deus, a igreja perece. Quando um sacerdote está fora da direção, o povo sofre. Quando o sacerdote não cresce, a igreja não cresce. Eu conheço sacerdotes, pastores que estão lá na mesma igreja há 10, 15, 20, 30 anos, com 12, 15 pessoas. Mas a culpa é dele, porque o sacerdote não cresce. Quando o sacerdote não cresce, a igreja não cresce.
Quando a visão do sacerdote aumenta, a visão do povo aumenta. Veja bem, que se ele crescer, eu vou crescer. E eu voltei a me alegrar. Quando o sacerdote cresce, a igreja cresce. Em 2012, eu entrei na visão celular. E eu estava passando uma prova tremenda. Tremenda. Financeira, espiritual, ministerial. Uma guerra. Quando eu entrei na visão celular, eu passei a ser discipulado na visão. Eu lembro que o meu discipulador disse para mim: você vai para Israel. E naquela época eu estava com um Monza velho, numa prova. Eu mal conseguia chegar nas reuniões de pastores aqui, porque acabava o combustível no meio do caminho. Numa luta. E ele falou assim: você vai para Israel. E eu pensei: mas como que eu vou? Mal chego em Paulínia. Israel, 17 mil quilômetros. E eu morando na cabeceira do aeroporto de Viracopos. Eu vendo avião subir e avião descer todo dia. Eu nunca tinha andado de avião. Eu falei que isso é uma humilhação. Imagina você ter uma Ferrari na sua garagem e não poder andar nela. Eu tinha um avião, não podia andar, só olhava. E eu passava, estendia a mão e disse: um dia eu vou entrar num desses. Nem que for para ir no Rio de Janeiro e voltar. Mas ele falou para mim, o meu discipulador falou assim: você vai para Israel. Isso em 2013. Você vai para Israel. Mas eu pensei, está difícil. Mas eu tomei posse. Eu acreditei. Porque o maior abençoa o menor. O maior abençoa o menor. Eu fui abençoado. E quando foi 2014, em fevereiro de 2014, não somente eu, mas eu e pastora Cíntia, os dois fomos para Israel. 26 mil reais as duas passagens. Fomos para Israel. Deus usou a igreja, uma igreja problemática na época, uma igreja que estava transitando na visão, entendeu o projeto e nos enviou para Israel em 2014. Quando nós estávamos em Israel, nós liberamos uma bênção sobre a igreja lá de Jerusalém, lá de Israel, um culto de domingo. Era 5 da manhã lá em Israel, e era 8, 9 e meia da noite aqui no Brasil. E lá de Israel acordei de manhã no hotel, e eu e minha esposa liberamos lá de Jerusalém uma baracá sobre a igreja. Liberamos uma bênção lá de Israel. Quando eu voltei de Israel em 2014, a igreja cresceu de uma forma que o prédio que nós tínhamos 200 metros quadrados não cabia mais pessoas. O calor tomou conta do prédio. As senhoras de idade começou a passar mal porque era muita gente. Gente pro lado de fora, carro não tinha onde parar. E as pessoas passavam na rua e ficavam loucas com a igreja. Quando eu fui para Israel em 2014, Deus mandou um crescimento para a igreja. Aí Deus falou comigo: você vai de novo para Israel. Em 2015 fomos eu e pastora Cíntia de novo para Israel. Aí fiz a mesma coisa lá no Monte Carmelo, orei pela igreja, desci no Rio Jordão e liberei outra baracá sobre a igreja lá de Israel. Quando eu voltei em 2015, nós saímos de um prédio de 200 metros quadrados e fomos para 2 barracões de quase 1000 metros quadrados, com estacionamento, secretaria, tesouraria, gabinete pastoral, banheiro, um lugar grande, que hoje sobra espaço de tão grande que é para a gente. Deus nos deu o melhor prédio da região, o melhor prédio, não tem outro prédio melhor em Viracopos do que o nosso. Deus nos deu o melhor prédio, porque Ele é fiel. Quando você recebe a bênção te pega, a bênção te alcança. Todas as vezes que eu fui de novo agora esse ano, todas as vezes que eu vou a Israel, Deus faz algo diferente na minha vida. Eu estava lá em Israel, estava lá em Jerusalém, e tinha meus discípulos, meus 12, mandando foto de carro para mim. Pastor, estou aqui na agência, olha o carro aí, posso comprar? Eu lá de Israel disse: compra, Deus é contigo. Deus abençoando os meus discípulos, Deus abençoando a igreja. Eu lá em Israel, e Deus abençoando a igreja aqui no Brasil, porque eu estava lá em Jerusalém, na terra do milagre, na terra do avivamento, abençoando o povo.
Querido, como é que pode? Eu prego a palavra de Deus, eu prego a Bíblia todos os dias da minha vida. Como que eu não vou a Jerusalém? Como que eu não vou a Israel? Deus falou: você vai para Israel. É algo extraordinário. Ir a Israel é algo fora do comum. Pastor José Paulo, que é da nossa igreja lá no Campo Belo, ele foi para Israel em 2015. Escuta isso. A igreja dele tinha 30 crentes. Quantos? 30. Eu disse para ele: pastor, eu falei para ele: pastor José Paulo, eu fui para Israel, o senhor também vai. O senhor está debaixo da minha cobertura, o senhor vai. Mas pastor, o senhor vai. Em 2015, foi ele, pastor Frank, que é da Batista, da minha cobertura, e o pastor Neto da Brasil para Cristo, da minha cobertura. Eles foram para Israel. A igreja do pastor José Paulo tinha 30 crentes. Os 30 se juntou e pagou as passagens dele. Parcelou e pagou. Os cultos dele de quarta-feira, de quinta-feira, dava 14 pessoas. Domingo, 28. Quando o pastor José Paulo foi para Israel, que ele voltou, ele liberou a bênção. A igreja de 30 membros, hoje aos domingos, reúne 220 pessoas. O pastor Neto, que foi comigo, a igreja tinha 40 pessoas, foi para 180. O pastor Frank tinha uma igreja, Deus deu mais outra, 2 igrejas. Deus mudou a história dos pastores. Todos os pastores que vão a Israel nunca mais voltam os mesmos. Deus muda o ministério, Deus muda a história, Deus muda o cativeiro, Deus muda a visão. Deus colocou no meu coração. E eu fui para Israel umas 3 vezes. Deus abençoou, fui para a Itália, fui para Amsterdã. E Deus falou comigo de eu montar minha caravana para Israel. Eu falei: essa caravana não é minha, essa caravana é da IDPB do estado de São Paulo. Eu estou numa luta para levar os pastores da IDPB. Está aqui o cartaz, sabe por quê? Porque pastores da minha cobertura, que não são IDPB, cresceram. Se pastores de outro ministério cresceu, muito mais da igreja que eu sou filho. E eu estava orando, eu falei: meu Deus, o meu pastor, o meu líder tem que ir a Israel, porque são 25 igrejas debaixo da cobertura dele. Sabe o que é isso? Fora vocês. São dezenas de pastores que dependem dele e dela. Se ele cresce, as igrejas crescem. E eu quero dizer uma coisa, cá entre nós, sem demagogia, pastor Paulo Antônio, pastor Nazaré, são pastores extraordinários, são pastores maravilhosos, são pastores de Deus, que não estão vivendo, me perdoe, nem a metade da promessa que Deus tem para eles. E Deus falou comigo que eles têm que ir para Israel, porque Deus falou comigo. Não, escuta. Quando eles pisar os pés lá em Jerusalém, esta igreja vai pisar com eles. E quando eles retornar para cá, eles vão retornar trazendo uma unção de multiplicação e de crescimento e de avivamento e de prosperidade. Quem recebe, celebra da melhor maneira que você puder. Não só a IDPB do estado de São Paulo, mas todas as IDPBs do estado de São Paulo vão viver um avivamento extraordinário depois que os seus pastores, os meus pastores forem a Jerusalém. Porque eu vivo isso, eu sou prova disso. Se eu que sou servo estou vivendo isso, imagina o líder. Porque o maior abençoa o menor, e eu quero ser abençoado. E eu sinto que eu não fui abençoado mais, porque o meu líder não foi para Israel ainda. Desde o dia que eu pisei os pés em Israel, eu falei para ele já, eu tenho orado para ele ir para Israel.
Eu tenho orado, ele vai para Israel, eu tenho orado, porque se ele desatar mais, eu desato mais. Eu quero dizer que as 25 igrejas do estado de São Paulo vão se tornar 50. A 50, 100, a 100, 200. E vai haver um avivamento no estado de São Paulo. As IDPB vai crescer. Manaus vai ter que saber que a IDPB do estado de São Paulo também está em avivamento. Quem recebe, celebra.